A morte de centenas de pássaros na Holanda levanta suspeitas sobre os riscos de uma nova tecnologia que promete revolucionar a comunicação. E a pergunta é a seguinte: será que as ondas do 5G, a quinta geração da internet móvel, poderiam mesmo fazer mal à saúde e até matar aves em pleno voo? A reportagem de um canal holandês mostra vários pássaros mortos nessa praça de Dieren, uma cidade de 15 mil habitantes perto da fronteira com a Alemanha. A morte de centenas de aves também teria sido registrada em Haia, terceira maior cidade do país. Algumas publicações levantaram suspeitas de que a mortandade teria sido provocada por testes em antenas de telefonia 5G. Esta reportagem chegou a afirmar que as ondas 5G teriam um enorme efeito sobre o coração das aves e que esta seria a única explicação razoável para a morte dos pássaros. A tecnologia 5G vai revolucionar o uso do celular e da internet sem fio. O principal ganho será a velocidade. A gente vai, por exemplo, baixar um monte de músicas em apenas 1 segundo. As transmissões ainda estão em testes no mundo todo, inclusive no Brasil. Agora, a morte dos pássaros trouxe uma dúvida. Será que essa nova tecnologia faz mal à saúde? As redes 5G funcionam por meio de micro-ondas, só que em uma frequência mais elevada do que nas redes atuais. Mas o alcance das antenas é menor. Isso significa a instalação de mais antenas e uma exposição maior às ondas eletromagnéticas. Nós estamos aqui conversando, mas tem uma série de ondas eletromagnéticas de rádios AM, FM, celulares, Wi-Fi, etc., passando pelo nosso corpo. Então, a ideia é sempre garantir que essa potência seja a mínima possível, e que não cause mal à saúde. Este professor de física explica que estudos sobre os efeitos do 5G na saúde são muito recentes e que a morte dos pássaros serve como alerta para os riscos dessa tecnologia. Mas o teste com antenas na Holanda teria mesmo matado os pássaros? Não se verificou esses pássaros doentes, eles simplesmente caíram já mortos, numa taxa elevada. O último recolhimento foi de 150 pássaros e o único evento próximo a essa morte é exatamente o teste com essa antena 5G. Mas não existe nenhuma prova conclusiva de causa e efeito entre o teste da antena e a morte dos pássaros. Perguntamos também ao professor de engenharia elétrica como a radiação do 5G poderia ter matado os pássaros. Pode ter sido dada uma potência errada para essa antena, isso gerou, pela faixa de frequências, uma frequência de micro-ondas que na ave, atingiu a ave como um todo, mas principalmente a parte mais sensível, que é o coração, e isso pode ter gerado ali aquela morte das aves. A preocupação não se restringe à saúde. A Marinha dos Estados Unidos divulgou um alerta sobre os riscos do 5G para os equipamentos de previsão do clima. A radiação também colocaria em risco a segurança de voos militares. E mais, o 5G aumentaria o risco de ataques dos hackers por causa do maior número de aparelhos conectados. Nós vamos ter as normatizações devidas dos órgãos competentes. Aqui no Brasil, a gente sabe que é a Anatel, fazendo inclusive as fiscalizações necessárias para que nenhuma distorção aconteça e não exponha ninguém a um risco desnecessário. Em março, o Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou a agenda que regulamenta os estudos de faixa de frequência para a chegada do 5G ao Brasil. A aprovação final está prevista para o primeiro semestre de 2020. Mas o professor de física defende mais tempo para os testes. Pode ser que a gente vai ficar fazendo uso de muitas tecnologias que envolvam radiações eletromagnéticas, mas que a gente sinta o efeito disso
tempos depois ou, quem sabe, gerações depois. A tecnologia exige rapidez, mas os estudos exigem cautela. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje um acordo com os Estados Unidos para financiamento da tecnologia 5G. Os equipamentos que serão usados nas redes de dados são alvo de disputa entre americanos e chineses. O acordo prevê mais de US$1 bilhão, o equivalente hoje a mais de 5,5 bilhões de investimentos em infraestrutura, incluindo telecomunicação. O acordo foi assinado com o Exim Bank, o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, e prevê o financiamento para negócios nas áreas de energia, infraestrutura, logística e mineração. E também no desenvolvimento da tecnologia de telefonia móvel 5G no Brasil. A nossa aproximação com os americanos foi sempre, está sendo com base não só em resultados econômicos, mas também em segurança. As novas tecnologias digitais são decisivas. Foram decisivas para a eleição do nosso presidente, foram decisivas para a manutenção dos sinais vitais de funcionamento da nossa economia e serão decisivas também no futuro. Pelo acordo, o Brasil poderá comprar equipamentos para as redes 5G de empresas americanas que disputam o mercado com a chinesa Huawei. A fabricante asiática fornece há mais de 20 anos tecnologia para as operadoras aqui no Brasil. O ministro Paulo Guedes afirmou que o Brasil está aberto para acordos com todos os países, mas que vai seguir uma estratégia geopolítica. Os norte-americanos querem barrar a influência da gigante chinesa no mercado. Na cerimônia no Itamaraty, o embaixador Robert O'Brien, conselheiro de segurança do presidente Donald Trump, lembrou que Brasil e os Estados Unidos são mais que parceiros, são aliados e nunca estiveram tão alinhados. Na hora de citar os setores que vão receber o dinheiro do Exim, o embaixador fez questão de falar sobre a tecnologia 5G. Especially in the telecommunications area and the important 5G. A tecnologia 5G é a próxima geração de rede de internet móvel, com mais estabilidade e velocidade para baixar e subir conteúdos. Logo após a cerimônia, a embaixada da China no Brasil reagiu. Pela internet, disse que o país acredita que a maioria das nações vai permanecer independente e dizer não à rede suja dos Estados Unidos e promoverá um ambiente de negócios aberto e não discriminatório para empresas de tecnologia 5G. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso curto, disse estar confiante na vitória de Donald Trump nas eleições americanas e confirmou presença na posse. Se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração. Não interfiro, mas do coração, e pelo respeito que tem o povo americano e pelo trabalho e pela consideração que Donald Trump teve para conosco, é o que eu manifesto dessa forma nesse momento.